coloquei para vocês, o advogado de Vorcaro procurou a PF e falou em delação completa. Então, o advogado José Luiz Oliveira Lima, que atua na defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, procurou a Polícia Federal afirmando que faria uma delação séria e completa. Segundo informações apuradas pela coluna com fontes oficiais da Polícia Federal, o advogado teria dito que Vorcaro está disposto a entregar todas as informações sem poupar nenhum dos envolvidos. Já pensou, minha gente? Não houve retorno, né? Até mais, o espaço segue aberto. A coluna apurou que o espaço localizado na ala da saúde da unidade permite um monitoramento constante do interno a partir dos corredores, já que a legislação brasileira proíbe a instalação de câmeras dentro das celas, né? Então, até já que a gente está falando da cela do Vorcaro, deixa eu trazer para vocês também aqui mais coisas sobre este assunto que eu separei aqui, ó. Vorcaro é mantido numa cela de vidro lá no Presídio Federal de Brasília. Vamos entender o que é isso aqui, ó. Preso na penitenciária de Brasília, o banqueiro Daniel Vorcaro está sendo mantido em uma cela com parede transparente durante o período inicial de adaptação do sistema penitenciário. A coluna apurou que o espaço localizado na ala da saúde da unidade permite um monitoramento constante do interno a partir dos corredores, já que a legislação brasileira proíbe a instalação das câmeras. Então, aí é exatamente o que até o advogado dele tinha falado. Então, eu acredito que por conta desses últimos fatos, de começarem, não só pelo fato dele ter trocado de advogado, mas por essa questão mesmo dele estar num presídio federal em Brasília, essas conversas todas expostas, expondo a ex-esposa dele, a ex-esposa não, né? A ex-namorada. Eu acredito que ele tenha interesse de falar. Só que, gente, vai cair meia Brasília. Olha, vai cair meia Brasília. E aqui, até a Núria está falando o seguinte, aqui eu vi ela contar, que ela tipo isso, tipo Hannibal. Tipo Hannibal. Deixa eu ver, se fosse bacana para todos vocês, poderiam convidar o Carlos Armite para uma live. Então, gente, eu sou suspeita para falar, porque eu amo a live, as lives do Armite, né? Na verdade, o canal dele é maravilhoso e ele sempre canta a bola de tudo que aconteceu na astrologia, né? Então, ele faz a análise pelas datas, pelos meses, pelas semanas e vai cantando a bola ali do que pode acontecer na política. E a guerra, ele tá falando, ó, há muito tempo. 2026, ele tá falando há muito tempo. A Núria falou aqui, ó, a lua 9 de Áries e os astros estão cheios de energia de guerra. Gente, tem uma coisa na astrologia que os signos estão enfileirados no mapa astral, assim. Eles estão com todos os planetas enfileirados, signos iguais enfileirados. E a estrela da desgraça, que é a estrela da morte, que é a... Como é que é o nome? A Núria vai lembrar, que a Núria também é do babado. Enfim, ela é a estrela da morte, então é a estrela das catástrofes e tudo mais. Então, tudo isso aí tá no mapa astral do mundo, exatamente. Delação completa, só depois que eu ver o que vão fazer é arrumar alguma para cima do Lula ou alguém próximo dele. Lembremos da Lava Jato. Então, foi exatamente o que eu comecei falando um pouco disso. E também eu vou falar para vocês de Lava Jato. Na verdade, aqui, deixa eu ver que eu tinha separado também a gente falar desse assunto. Porque eu acabei separando tanta coisa para falar do Banco Master hoje, mas já que vocês pediram, eu vou colocar o João César de Castro Rocha, estrela ao gol. Tem essa estrela ao gol, e tem uma outra também. Bom, tem muita desgraça, gente. O que não falta é estrela, é tudo a constelação da desgraça, com a lua na tragédia, entendeu? O Célio Barros, que parece o Viário. Ele mesmo. Sei quem é. E aqui, eu vou trazer para vocês, já que está se falando de Lava Jato, um pouquinho do João César de Castro Rocha, falando sobre esse assunto, tá?
Eu vou trazer. Antes disso, uma outra coisa que a gente gosta de babado, tá? Vorcaro citou o terreno de Neymar ao falar sobre a própria mansão nos Estados Unidos. Gente, vamos lá através do Superchat ou do Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Hoje eu preciso terminar a live pontualmente às 8 horas, mesmo com todas as questões de percurso que nós tivemos por aí, mas eu preciso terminar a live às 8 horas. Então, eu conto com vocês para nós batermos a nossa meta de R$ 92 mais 2 membros, tá? Então, gente, vamos lá. Com o que vocês tiverem na mão aí, Superchat, Super Stickers, manda no Pix R$3, mas todo mundo, vamos fazer uma força-tarefa para a gente bater essa meta hoje. Essa semana tá difícil para a gente bater meta, já é quarta-feira. E assim, a gente precisa bater meta. Gente, não dá, a gente fica o dia inteiro atrás de notícia, que eu falo para vocês. Às vezes acontece um problema na nossa vida, a gente está atrás de notícia, entendeu? Literalmente, o mundo está acabando, a gente está atrás de notícia. Então, peço que vocês contribuam com o que vocês puderem, por favor, tá? Então, chega na live, já deixa um pingo para prestigiar aqui o nosso trabalho. Então, vamos lá. O Vorcaro citou esse terreno do Neymar ao falar sobre a própria mansão. Compramos bem demais a casa, disse Daniel Vorcaro ao comentar o valor do terreno de 135 milhões adquirido por Neymar em Miami, nos Estados Unidos. Então, o banqueiro Daniel Vorcaro citou a compra de um imóvel em Miami pelo jogador Neymar, avaliado em 26 milhões de dólares, cerca de 135 milhões de reais, como referência, ao comentar a própria aquisição de uma casa na mesma região da Flórida, nos Estados Unidos. Na conversa de 29 de outubro de 2024, Vorcaro encaminhou à sua então namorada, Marcia Graef, o link de uma matéria do jornal norte-americano especializado em imóveis, o The Real Deal, sobre a compra de um terreno à beira-mar pelo atleta brasileiro. Em seguida, elogiou a própria aquisição. Nós compramos bem demais a casa. Então, aqui a casinha do Neymar, como vocês podem ver, aqui. Peraí que eu vou colocar mais bonitinha a foto, tá? Aqui, projeto da casa do Neymar em Miami. Olha a casinha, gente. Olha a casinha do cara. Casa de Daniel Vorcaro. Né, gente? Negócio. E aqui, ao ser questionado por Graef, ele explica que o imóvel mencionado na reportagem é um lote localizado em frente de outras casas. Tá? Então, 42 metros de frente para o mar. Aí, na outra troca, ele ainda fala assim, pergunta se toda a documentação da casa já havia sido assinada, e o Vorcaro responde que sim. Então, gente, o que acontece? Por que é legal a gente ver essas conversas íntimas dele com a namorada? Porque não adianta, foi assim que se descobriu um monte de coisa, nessas conversas com a namorada dele. Entendeu? Então, é claro que no meio vai ter bagaceira. Claro que no meio vai ter peleleca branca. Vai ter, enfim, tudo aquilo que vocês viram. Mas a gente realmente precisa saber. Não tem jeito. Porque é aí que você vai descobrindo esse tipo de coisa. Entendeu? Do patrimônio do cara. Agora, tem outra coisa que aqui o Renan diz que vai expor... do Renan Jali, desculpa. Do Renan Calheiros, que falou que vai expor o Campos Neto. A gente também já viu o Rueda, tá? Agora, eu fico impressionada com a preocupação da Polícia Federal e do André Mendonça, que é saber se o material com dados de Vorcaro foi replicado. Impressionante, né? Que na época do presidente Lula, aquela história lá da Lava Jato, ninguém estava preocupado, né? Ninguém estava preocupado com nada disso, porque tem tanto político do centrão e da direita envolvido que agora eles estão preocupados com o que está rolando por aí e por quanto isso pode ser vendido, né? A outra estrela é a Chat, essa mesmo. Era essa que eu estava tentando lembrar o nome, a Chat. Que é a que está do lado desses planetas aí do mapa astral, que estão fazendo essa conjuntura.
Exatamente, gente. Então, gente, bora lá. Faltam R$ 92 para nossa meta. Socorro, gente. Chegou na live, já pinga. E outra, hoje nós temos um horário novo. Então, se vocês puderem, compartilhem a nossa live. E agora, o nosso horário vai ser fixo a partir das 6 horas da tarde. Que não é o caso de hoje, porque caiu o link, foi o apocalipse que aconteceu aí no StreamYard junto com o YouTube, sei lá qual foi dos dois que derrubou, mas eu conto com vocês aí para divulgação da live. Então, vamos lá. A gente tinha falado, né, da PF aqui, que vai fazer a perícia, para saber se teve regravação, né, desses dados, se eles foram replicados. Então, agora os dados serão periciados para identificar acessos aos computadores e verificar se houve cópia para um HD externo. Olha, estão preocupados com os dados íntimos do Vorcaro, né? Impressionante como eles estão mais preocupados com isso do que com a saúde financeira do Brasil. Eu fico realmente impressionada. Muito obrigada, Núria. Agora faltam R$ 90 para a nossa meta, mais 2 membros. Aliás, mentira, porque a Célia nos presenteou aqui. Célia, muito obrigada. Ela que já tinha nos presenteado ali atrás e eu não vi. Célia, me desculpa. Aqui, ó, mais um membro, então, para a nossa live. Bora lá! E a gente tem também YouTuber espectadores. Agora vamos lá. Vamos contribuir, gente. Chegou, deixa um pin. Porque o nosso canal só se mantém com a ajuda de todos. Gente, vocês já ouviram a teoria da conspiração? Cara, vocês já ouviram essa teoria da conspiração? Vou colocar aqui para vocês. Saiu no Metrópolis. Na CPI do crime organizado, o fundador da Ash Capital, Vladimir Timerman, disse que o empresário Nelson Tanuri é um dos cabeças do banco. E a gente, assim, o Nelson Tanuri, ele tá nesse rolê. A gente sabe que ele tá. Então, aqui, em depoimento, o gestor de fundo citou o empresário Nelson Tanuri como uma das cabeças do Master. O senhor Nelson Tanuri é uma das cabeças, eu acho que é o mais alto da hierarquia. O meu sentimento é que o Vorcaro é uma pessoa que realmente não sabia nem o que estava acontecendo. Foi colocada para ser o cara do banco para fazer as conexões políticas, tá? Gente, vocês viram aqui, eu coloquei um vídeo do Daniel Vorcaro falando na palestra dos Estados Unidos. Eu coloquei aqui. Gente, eu não elegeria o Daniel Vorcaro nem para ser síndico aqui do prédio. Eu acho que nem para membro do conselho. De verdade. Assim, então, cara, tudo ali, tudo errado, não falando nada com nada, umas coisas superficiais, sem nenhuma profundidade, entendeu? Nenhuma profundidade. Sabe o que é nenhuma, gente? Nenhuma profundidade. Então fica muito difícil, né? De você acreditar que ele que fez todo esse rombo no sistema financeiro. Fora que o Nelson Tanuri já é um velho conhecido das fraudes financeiras do nosso país, né? E de empresas que já estavam mal das pernas e ficaram ainda pior depois da atuação dele. Então, é importante a gente ficar ligado nos próximos passos aí para ver se o Nelson Tanuri realmente é um dos pica-fumo, como a gente brinca, da questão do Banco Master. Bom, vamos lá, vamos falar de outras coisas. Aqui saiu uma reportagem do Globo sobre o Michel Temer, gente. Então, Michel Temer declarou nessa terça-feira, em entrevista ao canal de TV Band News, que se considera popularíssimo nos dias de hoje e que seu alto nível de rejeição ao assumir o cargo após o impeachment da Dilma foi o que possibilitou a aprovação de reformas. Olha, reformas assim, como a revisão das leis trabalhistas, que ficou uma bosta, inclusive, né? Eu não tive preocupação eleitoreira, porque não estava no meu horizonte participar de uma reeleição.
Mexer no direito do trabalho é um vespeiro da Previdência Social, no ensino médio, exato e precisamente em função da impopularidade que eu pude fazer isso. Fui um presidente muito impopular, mas em face da impopularidade eu fiz tudo o que eu disse. E hoje sou um ex-presidente popularíssimo. Cara, é brincadeira, né, meu? A gente ter que ouvir uma merda dessa, nessa altura, como se a reforma trabalhista tivesse sido boa para o trabalhador, né? É isso que eu fico mais impressionada nesse tipo de caso. Como se isso tivesse sido bom para alguém. É impopularérrimo, inclusive, né? Na verdade, você é bem popular. Você é popular lá na tua família, lá no almoço na tua casa, com teus netos, com teus cachorros, com teus pets, porque você é impopularérrimo, assim. A gente te vê e sai correndo, entendeu? Justamente por conta de coisas como a reforma trabalhista, como a questão da BR distribuidora, como todas as questões que aconteceram ali na transação Michel Temer e Bolsonaro, né? Como vocês bem se lembram. Bom, gente, vamos lá. Eu quero pedir para vocês a contribuição através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Estamos num novo horário. Eu já sabia que hoje as coisas seriam um pouquinho mais complicadas por conta desse novo horário. Mas eu prometo a vocês que nesse horário vocês vão ter muita notícia, vocês vão ter muita coisa. Núria, pelo amor de Deus. Né? Prejudicou o país e ainda vem falar que foi como é que é? Popularérrimo, ele falou aqui, o termo que ele usou, né? Popularíssimo, aliás. Popularérrimo ficou por minha parte. Tomando uma água aqui, gente, porque eu encaixei uma parada, não parei um segundo de falar. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!